Na última semana a gente viu a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna do sistema é igual a energia trocada na forma de calor, Q, mais a energia trocada na forma de trabalho, W. Nessa semana em específico a gente vai falar da termoquímica, que é o estudo do calor trocado, produzido ou consumido nas reações químicas. Antes se vocês darem uma olhada até nos exercícios que a gente fez, a gente está preocupado mais em sistemas que não havia reação química, né? Que havia só processos físicos, que não havia mudança de composição. E a maioria dos processos químicos biológicos, ou seja, processos bioquímicos, ocorrem a pressão constante. E como a gente viu já na última semana, né, a troca de calor a pressão constante é igual à variação de entalpia. Então, nessa semana, a gente vai se preocupar nas variações de entalpia. Como calcular variações de entalpia em reações químicas. Como calcular a energia trocada na forma de calor a pressão constante para as reações químicas que acontecem no corpo e em outros sistemas. A gente vai ver várias maneiras de calcular o ΔH de uma reação química, né? O calor trocado de uma reação química. A gente vai ver que pode calcular o ΔH a partir de ΔH de formação, pode calcular a partir de ΔH de combustão e etc. E uma das maneiras de determinar o ΔH de uma reação química é através da calorimetria. A calorimetria é o estudo do calor transferido durante o processo físico-químico. A calorimetria usa um dispositivo chamado calorímetro, que mede a energia transferida como calor. E lembre-se, né, que a energia trocada como calor pode ser relacionada à variação de energia interna, se o processo for volume constante, e à variação de entalpia, se o processo for a pressão constante. Então a gente vai ver algumas técnicas calorimétricas durante a semana. Tá? A gente vai ver a bomba calorimétrica, que pode determinar o ΔU de uma reação, e também o calorímetro à pressão constante, que pode calcular o ΔH de uma reação, e também o DSC, o calorímetro diferencial de varredura. Como a já havia comentado na semana passada, a troca de energia é bem importante na bioquímica. Aqui, por exemplo, estou mostrando a conversão de energia em sistemas biológicos, que envolve o uso da energia solar para converter o CO2 e a água em glicose, né? E depois nós, seres humanos, consumimos essa glicose junto com o oxigênio e transformamos o CO2 em água. Então é um ciclo, né? E esse metabolismo de carboidratos, gerando CO2, move o processo biológico como a biossíntese, contração muscular, divisão celular e condução nervosa, ou seja, todas as atividades bioquímicas que a gente precisa, né? Como eu tinha comentado no outro vídeo, a gente pode interpretar o corpo humano como uma máquina térmica, né? Então aqui só alguns dados. A necessidade diária de energia, isso na média, né? Claro, varia de pessoa a pessoa. Homem de 18 a 20 anos tem uma necessidade diária de 12 megajoules, ou cerca de 2.870 calorias. Calorias aí maiúsculo, né, que significa quilocalorias. E mulher de 18 a 20 anos tem uma necessidade de 9 megajoules, que é cerca de 2.150 calorias. Calorias C maiúsculo, né? E ali eu também mostro umas taxas, assim, uma pessoa de 70 quilos pode perder energia de acordo com a atividade, né? Então uma caminhada leve você gasta de 10,5 a 21 kJ por minuto, moderado um pouco mais, uns 10 kJ a mais por minuto. Uma atividade alta você gasta bem mais, né? Em comparação com a leve, cerca de 5 vezes mais kJ por minuto. Já no ponto de vista microscópico, né, está mostrado como a energia é transferida nos sistemas vivos. Primeiro, a energia solar, a partir da fotossíntese, é convertida em compostos orgânicos. Através de reações de oxidação e redução, os compostos orgânicos produzem compostos reduzidos, como o NADH. E o NADH daí pode produzir gradientes de íons, né, a diferença de concentração de íons, que pode ser usado para gerar energia, e ATP. Daí, a partir do ATP e desse gradiente de íons, que praticamente tudo que uma célula precisa é gerado. Né? Pode ser transportado íons e moléculas, pode ser gastado energia com movimento, para biossíntese de moléculas maiores ou biossíntese de moléculas pequenas. E, por fim, como a gente avalia se um composto orgânico é eficiente ou não na conversão de energia? Aqui nessa tabela, né, está demonstrado as propriedades termoquímicas de alguns combustíveis, né? Porque o alimento nada mais é que um combustível para a célula. Então aqui tem alguns combustíveis mais famosos, né? Por exemplo, isoctano, que é um principal componente da gasolina, tem o metanol, o metano, que seria um principal componente do gás natural, e o hidrogênio. Então aqui está a equação de combustão, que a queima desses combustíveis, né, gera energia, e aqui está o ΔH de combustão. A gente vai estudar essa semana o que significa esse ΔH de combustão, mas está relacionado com a energia liberada pela reação química que pode ser utilizada para trabalho útil, por exemplo, para movimentar o músculo, etc.
Claro que esses aqui não são os combustíveis biológicos, né? Esses aqui são combustíveis gerais. Outra maneira de quantificar se o combustível é bom ou não, através da entalpia específica, que a gente também vai ver, que é o quilojoule produzido pelo combustível dividido por grama de combustível. Ou seja, 1 grama de combustível vai produzir quanto de energia? E aqui dá para ver a eficiência do hidrogênio, né, em relação aos outros combustíveis. E outra propriedade interessante também é a densidade de entalpia, que dessa vez é quanto quilojoule o combustível produz a partir de 1 litro de combustível, né? Decímetro, que seria 1 litro. Então aqui dá para ver que nesse caso o metanol e o isoctano são bem mais eficientes que o metano e o hidrogênio. E aqui alguns dados de alguns combustíveis biológicos. Tá? A glicose produz tem a densidade, tem a entalpia específica de 16 kJ por grama. Alguns outros carboidratos têm uma densidade, uma entalpia específica de 17 kJ por grama. As gorduras têm uma entalpia específica bem maior, né, 38 kJ por grama, só que não tão prontamente disponíveis como a glicose, mas são usadas como reserva de energia. As proteínas têm uma entalpia específica parecida com a glicose, né, só que eles têm uma função mais nobre, digamos assim, uma função mais estrutural, né, para fazer várias funções vitais no organismo. Então essa foi uma pequena introdução da termoquímica. A gente vai começar definindo algumas coisas como estado padrão de uma substância. Depois a gente vai ver como calcular o ΔH de uma reação a partir dos ΔHs de formação dos compostos. Depois a gente vai ver como usar calorimetria para calcular ΔH de reação dos compostos. E depois a gente vai calcular ΔH de uma reação a partir da lei de Hess. Provavelmente é um conceito que vocês já viram no ensino médio, mas vocês vão ver que não é tão relevante aqui na graduação, tá?